Olá, eu sou uma voz gerada por inteligência artificial e estou aqui hoje para apresentar a Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Grupo Crona, 30 anos de sucesso, e o futuro começa agora. Há 3 décadas, o Grupo Crona tem sido sinônimo de evolução e sucesso. Mas como vamos moldar os próximos 30 anos? Vamos além com inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, transformação digital. O futuro do Grupo Crona começa hoje, e queremos que você faça parte dessa jornada transformadora. Semana da Inovação e Transformação Digital. Prepare-se para um novo capítulo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Nesse mês emocionante, espetacular, que é o nosso mês setembro de 2024, 30 anos de história desse grupo, muita história boa para contar. A gente está numa semana diferente, essa semana falando muito de inovação, transformação digital. Celebrando tudo isso, né? Estamos chegando no final dessas comemorações, está chegando o final de setembro. Estamos aqui nesse momento para falar sobre o mundo omnichannel, conteúdo extremamente relevante para o nosso negócio, tá? Então vai ter um bate-papo bem legal aqui que vai ser conduzido por mim, Alan Leandro, e pelo Samuel, nosso coordenador da ADM Comercial. Seja muito bem-vindo, nosso blogueiro, nosso youtuber aqui. Não, eu estou me sentindo membro do... Parece que eu estou participando do Jô Soares aqui, canequinha, da transformação digital, enfim. Uma boa tarde para vocês também, pessoal. E vamos tentar fazer o nosso melhor aí, né? Conduzir o papo aqui com o Fera aqui que está nos acompanhando. Isso aí. E eu estou aqui com um convidado mais que especial, um amigo, um grande parceiro do nosso Grupo Crona, Sandro Bertotti, fundador da Saber Consulting. Seja muito bem-vindo. O Sandro já foi diretor de tecnologia em algumas grandes empresas, como o Grupo Hering, como o Lunelli. Sandro, por favor. Obrigado. De fato, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje à tarde, falando do negócio que é a minha vida, né? Falar sobre tecnologia, transformação digital, omnicanalidade. Não vou falar quantos anos eu faço isso, porque eu também não quero me entregar, né? Mas faço há bastante tempo. Tive a felicidade de fazer jornadas muito legais quando executivo, né? E há pouco tempo me dedico a ajudar muitas empresas, né? Sul do Brasil, sudeste do Brasil, a construírem suas jornadas de transformação digital, usando tecnologia como estratégia, não como uma agenda que é operacional, que é um custo, que é um gasto, mas transformando de fato num diferencial competitivo, num ativo que faz e gera relevância para as empresas. Legal. Então já viu que o conteúdo vai ser extremamente relevante, né, pessoal? Sandro, antes da gente entrar no mundo da omnicanalidade, vamos dar alguns passinhos para trás e vamos conceituar transformação digital. Bom, essa é uma pergunta capciosa, né? Porque se fizer essa pergunta para cada uma das pessoas que estão nessa sala, certamente cada pessoa tem o seu entendimento do que é transformação digital, né? E eu acho que a melhor forma de explicar, na minha visão, né, o que é a transformação digital é trazendo exemplos, né? A gente viveu num mundo com 10, 15 anos atrás, em que se a gente quisesse se locomover lá de Blumenau, de onde eu vim para hoje fazer esse podcast com vocês, né? Vir de Blumenau para chegar aqui no Ágora, bater esse papo com vocês e eu não soubesse o caminho, qual era a forma de fazer isso? Ou eu pagava um taxista, ele vinha correndo na minha frente, eu seguia ele, comprava um guia 4 rodas, né? Então, era uma experiência analógica, né? Vamos pensar num outro cenário. Eu queria pagar uma conta, né? Todo mundo paga conta aqui, eu acho, né? Como é que a gente fazia isso antigamente? A gente tinha que pegar o boletinho que a gente recebia via correio, né? Muitas vezes chegava, outras vezes não chegava. Você ia lá no banco, pagava esse boleto, né? Como é que é hoje essa experiência, né? Na verdade, isso hoje se digitalizou. O processo, gente, é absolutamente o mesmo. Você continua pagando as suas contas, você continua aplicando o seu dinheiro no banco, você continua se deslocando de um lugar para o outro, mas o que mudou é a experiência.
Então, tecnicamente, a transformação digital é a transformação da experiência, em que a gente sai de uma experiência que é essencialmente analógica e incorpora nessa experiência elementos que são digitais, né? E isso tem evoluído enormemente, né? Hoje em dia, supermercado você já pode fazer via digital, você já pode fazer uma compra via digital, isso vai extrapolar para o varejo. As relações entre empresas estão cada vez mais digitalizadas, a gente vai falar um pouquinho assim ali na frente. Então, essa experiência em termos digitais, ela tem evoluído de forma constante e, na verdade, uma evolução muito rápida. Então, tecnicamente, né, resumidamente, transformação digital é a transformação da experiência nas relações humanas e nas relações entre empresas. Perfeito. Legal. Um ponto eu acho que bem importante a gente, que você conversasse, trocasse essa ideia com a gente, é justamente a gente entender o que acelerou, porque a gente tem a impressão que a gente piscou e de repente a gente está imerso aí no mundo com tanta aceleração digital de uma certa forma, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho assim, quais foram os principais gatilhos que a gente teve aí para que a gente, enfim, do nada a gente parece que piscou o olho realmente e a gente está imerso no mundo totalmente diferente, né, com experiências novas. Exatamente. Eu diria que a gente teve aí 3 grandes elementos que foram fundamentais na aceleração da transformação digital, né? O primeiro elemento, e eu vejo que assim, ele foi um divisor de águas. Por quê? Como é que a gente gerava inovação há 15, 20 anos? A gente, na verdade, delegava a inovação às empresas. Eram as empresas que tinham capacidade de botar pessoas pensando em inovação, tinham a capacidade econômica para gerar esta inovação, e cabia a gente, como colaboradores, como empregados ou como stakeholders que tinham relações com essas empresas, acatarem, usarem essa inovação, essa tecnologia que vinha muito de uma relação B2B, tá? Eis que, na década de 90, surge um cara que foi visionário, né? Eu tenho uma baita admiração por esse cara, porque eu inclusive, sou fã dele e tenho um monte de produtos dele. Steve Jobs. Sim. O cara teve a visão de incorporar num equipamento um conjunto de subtarefas, um conjunto de gadgets que, até então, a gente tinha tudo separado. A gente tinha um mapa que usava lá a 4 rodas, a gente tinha um telefone que tinha aqueles telefones convencionais, a gente tinha a parte de bloco de notas que a gente fazia no papel, e ele foi incorporando esses elementos dentro de um equipamento chamado smartphone. E além disso, ele deu capacidade não só da própria Apple, né, conseguir gerar inovação, mas todo mundo num ecossistema, construindo os famosos aplicativos, a gerar cada vez mais aplicativos que inovavam a forma com que a gente fazia as nossas atividades no dia a dia, fazia nosso trabalho dentro das empresas, no frigir dos ovos de gerar inovação. E olha só que interessante, a partir do momento que você democratiza essa capacidade de inovação, foi quando justamente as empresas se sentiram mais pressionadas em termos de adoção de inovação. Perfeito. Por quê? Houve uma inversão de capacidades. A empresa que até então ela conseguia gerar inovação para a sociedade, para os stakeholders ou para os seus empregados, percebeu que os próprios colaboradores tinham uma capacidade muito maior que ela. Foi aí que as empresas tiveram que reinventar, né, a sua forma de digitalização do seu processo de negócio, da sua cadeia de valor, né? Foi aí que surgiram grandes projetos de digitalização em múltiplas indústrias. Então esse é o primeiro elemento que trouxe nessa aceleração, que foi a criação do smartphone. O smartphone, por si só, ele gera essa democratização de uso da inovação, mas tem um elemento que ajudou imensamente, que foi a internet. A gente não tinha internet nesses smartphones, ou não tinha com qualidade. A grande virada foi o 3G, que deu velocidade de acesso,
e com isso, por consequência, a capacidade de interação da gente como usuário com N ferramentas via a internet. E, finalmente, o terceiro ponto, que foi muitíssimo relevante, é que, quer queira, quer não, essa aceleração gerou ali essa necessidade de digitalização da cadeia de valor das empresas. Finalmente, tem o aspecto da pandemia. Todo mundo ficou em casa, todo mundo não podia mais sair, as empresas pararam, o comércio parou e teve-se que haver uma reinvenção da forma como as empresas conseguiam processar suas operações, como as pessoas conseguiam trabalhar, como as pessoas conseguiam consumir. Ir no mercado durante a pandemia era um terror, né? Existiam dezenas de restrições, né? Então a gente também teve que ter uma relação nova com relação à tecnologia. Só para vocês terem ideia, a pandemia como divisor de águas em termos de consumo de tecnologia, ela representou um avanço de 10 anos só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Vou dar alguns percentuais para vocês terem ideia. Vamos falar de varejo, que é um tema que eu transito bastante. Brasil, até 2020, quando aconteceu a pandemia, tinha o comércio digital em torno de 3 a 4% de todo o varejo no Brasil, que é um mercado pouco maduro. Quando você ia para a Europa, na Europa já se tinha 15% de comércio sendo feito via digital e na China já estava em 20%. No Brasil, pós-pandemia, esse 5% que representava o varejo subiu para 15%. Então, em um ano, praticamente o varejo digital cresceu 10 vezes. E por consequência, e a gente achando que isso haveria uma reversão, não, na verdade isso sustenta. Óbvio que esse crescimento não é exponencial como foi na pandemia, mas todos os varejistas sustentam esse percentual de 10, 15% da participação da sua venda hoje nos canais digitais. Então, resumindo, o que acelerou a transformação digital? A entrada do smartphone, a democratização da internet, hoje qualquer pessoa tem internet, né? E a questão da pandemia. Esses foram 3 grandes fatores que aumentaram consistentemente a capacidade de digitalização, seja da sociedade, seja do governo, seja das empresas. Perfeito. E concordo totalmente. Inteligência artificial, onde que entra dentro dessa revolução, Sandro? A inteligência artificial ela tem sido usada cada vez com maior incidência, né? Se a gente usar, por exemplo, aspectos relacionados ao varejo, a inteligência artificial já está sendo usada há muitos anos sob ótica de como inferir o melhor produto naquela jornada para um determinado cliente, né? Então, ele ajuda enormemente em personalizar o processo de compra, tá? Isso não é coisa recente, já tem vários anos que isso está sendo usado. Só que agora, com a adoção, com a chegada da IA generativa, isso também está exponencializando. Capacidades, por exemplo, de o varejo ter uma predição em termos de gestão de estoque, de predição em termos de processo de venda e, consequentemente, você ter e conseguir trazer melhores resultados para a operação. Então, a IA, no que se refere a varejo, está cada vez mais ajudando o varejo a prestar a fornecer um melhor processo de compra para os seus clientes, para os seus consumidores. Legal. Acho que, diante de tudo isso que você está falando, a gente está percebendo que o comportamento de compra, seja de uma pessoa física ou seja das empresas, ela vem mudando, por conta de tudo isso que você está falando. Vamos entrar no mundo omnichannel? Vai lá, Samuel. Eu acho que a ideia, para justamente contextualizar, a gente poderia contextualizar e, enfim, fazer uma definição breve do que é o omnichannel, né? Eu acho que é bem pertinente para a nossa conversa, mas é só voltando um pouquinho antes daquilo que você comentou, que é interessante observar que nenhum evento ele é isolado, né? Então, eu já ouvi alguns explicando que essa mudança se deve muito à pandemia. De fato, ela acelerou, mas se você não tem uma infraestrutura antes, né? Então uma coisa está intimamente ligada diretamente à outra, né?
Então eu gostaria que tu, falando um pouquinho desse contexto, que tu pudesse contextualizar o Omnichannel, o que é o Omnichannel, enfim, um conceito rápido aí pra gente. Bom, então assim, a gente falou anteriormente de transformação digital, e a transformação digital é a transformação da experiência, né? O varejo também está passando por a sua transformação na experiência. Então, vamos, para organizar a questão da omnicanalidade, dar um passinho atrás. Como é que era o varejo há alguns anos? Você queria comprar um carro, né? Como é que você fazia? Você comprava uma 4 rodas, você pesquisava lá o teu perfil, se você quer mais esportista, se você quer um carro mais econômico, se você quer um carro para família. E aí você fazia pesquisas em concessionárias de várias marcas. E aí formulava o seu modelo mental e dizendo, olha, quero esta marca, quero este modelo, né? Queria comprar um pacote de viagem. Você ia numa empresa que vende pacotes de viagem ou comprava uma revista especializada e definia o seu roteiro. Você queria comprar um vinho, seja por característica de uso, de procedência, seja lá o critério, como é que você fazia? Procurava um sommelier, procurava uma loja que era especializada e comprava o seu vinho. Então veja que o que acontece aqui são jornadas de compra que eram inferidas, né, sob ótica de quem queria o processo, de quem queria consumir, né? Eis que a omnicanalidade, ela chega para mudar um pouco esse cenário. Por quê? O ator principal até então era quem? O consumidor. A premissa é que as lojas, elas passaram a ter uma necessidade de mudar a sua estratégia. Enquanto, né, que o varejo até então usava uma estratégia da teia de aranha, ela começou a ter que ter uma estratégia da leoa. Qual é a diferença entre as duas estratégias? Você queria que o consumidor comprasse, você tinha que ter um ponto de venda, um PDV. Você fazia um visual merchandising, você fazia uma exposição que agradasse aquele cliente. Você colocava os produtos que atraíam esse cliente. Então você armava a teia. Se o cliente não fosse até a tua loja, você não teria venda. Era totalmente passiva, assim como é que a aranha se alimenta. A digitalização, a omnicanalidade inverte isso. Passou-se a ter uma estratégia da leoa, que ela senta numa montanhazinha lá na savana, começa a olhar, né, as zebrinhas, né, os consumidores, né? Fazendo análise de dados. Fazia análise de dados, né, puxando para o teu métier, e aí escolhia aquele consumidor que ela queria atacar, que vem diretamente relacionado ao tema da IA que você trouxe antes, a capacidade de personalizar a experiência. Então, a omnicanalidade, a IA, os vários temas de digitalização combinados ajudaram os varejistas a chegarem no consumidor para inferir eles a respeito do processo do que ele queria ou do que ele deveria comprar, né? Quantos de nós aqui, né, vamos lá, falando de uma viagem e aí de repente você vai lá no Google, né, e aí você começa a pesquisar a respeito de uma viagem e de repente, sem mais nem menos, você está navegando no site, vem lá um destino, Gramado ou para o exterior, Estados Unidos, Disney, seja lá para onde for. Então a tecnologia começou a ajudar a fazer essa inferência também. E eis que nas mudanças, né, da experiência de compra, a omnicanalidade chega. Então o que é a omnicanalidade? A omnicanalidade é a capacidade do varejo de conseguir vender, independente do seu canal, né, a esses consumidores com uma única estratégia que seja integrada. Então você junta os múltiplos canais que muitos varejistas já tinham, né? Então eu já tenho o meu varejo físico, a loja, eu já tenho o meu varejo digital, eventualmente agora de forma mais democrática, né, já tenho o meu app de vendas, mas
eram todos eles empresas diferentes dentro de um único varejista, porque eles tinham metas de venda, estratégias distintas, eles tinham capacidades de atração de venda totalmente distintos e estratégias muitas vezes conflitantes. Né? Isso é muito importante a gente falar sobre isso. E essas estratégias conflitantes, a omnicanalidade veio também para mitigar, porque você integra esses canais numa única política, numa única estratégia de chegar nesse consumidor. Né? Então você unifica o processo de venda e faz uma estratégia que seja coincidente entre todos os canais com o consumidor. Eu acho que o exemplo que você usou, você iniciou ali, eu acho que a gente, não sei se você chegou a concluir o pensamento da ideia da como era a jornada de compra de alguém que vai comprar um carro, por exemplo, que é um bem, a segunda maior compra, né, abaixo apenas de imóvel, né? Mas eu acho que é um exemplo que cabe bem, né? Então antes você tinha toda uma rede que você tinha que recorrer, né? Então você pegava uma ou outra pessoa que conhecia o carro. Gostaria que tu explorasse um pouquinho mais esse termo, porque eu acho que casou bem com essa ideia. É um bom ponto, porque na verdade o que acontece? Hoje, se você quer comprar um carro, o que você vai fazer? Você vai googar, você vai pesquisar na internet, você não vai mais no classificado, você não vai mais visitar a concessionária, você não vai mais comprar uma 4 rodas, que eu acho que nem existe mais, né? O fato é que você vai usar os meios digitais para procurar informações sobre o teu carro foco, o teu objetivo, e tecnicamente quando você vai na concessionária, você já tem a definição do que você quer. Você vai lá negociar uma cor, você vai lá negociar uma condição financeira. Ou fazer um test drive. Ou vai fazer um test drive, exatamente. Mas o digital, né, já definiu o teu processo de compra. Você já tá comprado, né? O varejo fala, né, desse termo comprado. Então, a jornada também mudou. Aquela jornada que a gente falou que era antes analógica, ela também passa a ter aspectos digitais, né? E a omnicanalidade, a partir dessa digitalização, começa a conectar os vários canais. Então, hoje, quando você entra numa loja, você já praticamente está finalizando a tua jornada. Enquanto antes você iniciava a sua jornada numa loja. Exatamente. É aquela questão da estratégia da aranha e a estratégia da leoa. Perfeito. Tecnicamente, né, para eu chegar na concessionária, eu já recebi as inferências. Sim. Eu já fui lá, a marca de automóvel X já me fez uma inferência, seja numa navegação, seja nas redes sociais, nas mídias sociais. Eu já fui impactado por aquela marca, por aquele modelo de carro. O meu modelo mental já foi construído. Então, a loja, né, que até pouco tempo atrás se falava muito da omnicanalidade, que ia acabar com as lojas, né, isso foi por terra, porque na verdade as lojas passaram a ter um aspecto de experiência, entregar valor, entregar experiência para o cliente que não consegue se entregar numa experiência digital. Tá? Então, fazer um test drive é uma experiência, né? Que é um complemento da jornada de compra. Como convencer empresas mais tradicionais a utilizar uma estratégia como o Omnichannel, levando em conta que a mudança de cultura pode ser uma grande barreira? Talvez a gente já está entrando num pouco mais Omnichannel dentro da indústria, dentro de empresas mais tradicionais. Em algum momento eu acredito que a gente ia chegar nesse bate-papo. Mas puder contribuir aí com a pergunta do nosso colaborador. Vamos lá, né? Hoje, um dos grandes aspectos, né, e principalmente um dos temas que eu sou mais chamado para discutir é justamente as estratégias digitais, né? Inegavelmente, e tenho certeza, já existe consenso, né, nos boards, entre os executivos, os acionistas, que a digitalização dos seus processos, da sua cadeia de valor é inevitável, né? O grande trauma é o entendimento de que a estratégia que eu tenho atualmente, ela sustenta ou não sustenta a visão de futuro das empresas. Então esse sempre é de fato um grande dilema, que eu acho que tem a ver muito com a pergunta que foi feita, tá? Como convencer os executivos?
Existem métodos para isso, né? Existem estudos em termos de maturidade digital, de como a digitalização ou a tecnologia suporta o processo de negócio. Então, mapas de maturidade digital dão um entendimento para as empresas sob ótica de onde é que estão as vulnerabilidades, onde é que ela poderia chegar se ela investisse em aspectos de digitalização. E a partir desse entendimento, né, e isso é muito importante, as empresas têm que se empoderar disso, ela não precisa mais resolver tudo numa única onda, numa paulada só. Ela pode construir um roadmap em que esse roadmap traga aspectos de evolução da sua maturidade digital. Óbvio, e eu quero reforçar aqui, a maturidade digital não tem só a ver com tecnologia, tem a ver com pessoas dentro da organização, né? Não adianta nada o Grupo Crona hoje investir, né, muito dinheiro, porque tecnologia, gente, não é barato, é caro. Não adianta nada ela investir muito em tecnologia se ela também não pensar numa agenda de gestão de mudança para essas pessoas que vão precisar absorver essa tecnologia. Perfeito. Né? É aquela velha máxima do mindset digital. O máximo do mindset digital você consegue quando você, de forma equilibrada, tem tecnologias que resolvem o seu processo de negócio, tem pessoas que são engajadas, que conheçam, que fazem uso dessa tecnologia e tem processos muito bem construídos para suportar o modelo de negócio. Qualquer um desses 3 pilares que tem gaps vão gerar situações de confusão, de frustração, de falta de engajamento corporativo. Então esse equilíbrio ele tem que ser muito bem buscado pelas organizações. Tá? Então, respondendo finalmente, né, como convencer sob ótica do processo de digitalização? É entender como é que está a maturidade. Se estiver bem na foto, é só fazer investimentos complementares. Se não, às vezes tem que voltar para a prancheta e rever as estratégias. Legal. Tu teve também uma oportunidade muito bacana de participar de um dos primeiros projetos, né, de omnicanalidade aí do Brasil, quando tu eras diretor na Hering, né? Nunca sei se é Hering ou se ela pode, eu posso se chamar de qualquer forma. O fato é que é uma empresa que se transformou, né, digitalmente. A gente tem pontos físicos hoje. Eu entendo que ela tem realmente uma estratégia muito bem amarrada de quando a gente fala em omnicanalidade, não tem atritos, né? Você consegue pelo site, pelo app. É interessante que você dentro da loja, eu tive a oportunidade de ir até recentemente agora no shopping, você via pessoas dentro da loja com o app da Hering aberto. Então isso para mim é a grande prova de sucesso, né? Elas entendem que é a mesma coisa, o mesmo produto e tal. Queria que tu falasse um pouquinho como foi, quais foram as principais barreiras que tu teve. Eu acho que até vai ajudar a responder um pouco a pergunta do Rafael aqui. Acho que tem tudo a ver aqui com trazer o tema para... Eu fui muito feliz na jornada da Hering porque eu consegui trazer aspectos de ajudar, né, a Hering a trazer aspectos de inovação muito importantes. Um deles, que eu considero um dos mais inovadores no varejo brasileiro, é que lá a gente teve a oportunidade de construir o primeiro projeto de omnicanalidade integrando uma rede franqueada, né? Ser omni já tem suas complexidades e a gente pode abordar isso. Mas ser omni numa rede em que tecnicamente você tem um franqueador e franqueados que são essencialmente donos do seu negócio, traz complexidades maior. Por quê? Você está executando operações de venda entre empresas, né? Então, aspectos fiscais, legais, culturais e lá no finalzinho, tecnológicos tiveram que ser abordados, né? Óbvio que a gente não acertou tudo, óbvio que foi uma jornada de aprendizado interno também, né? A gente teve que construir parcerias, a gente teve que gerar engajamento interno, a gente teve que gerar aprendizado interno para poder galgar resultados. Mas o projeto da Hering sempre foi muito audacioso. Era integrar, né, de forma a criar um conceito de prateleira infinita, né? Esse conceito de prateleira infinita
Eu tenho um estoque na rede, ele tem que ser consumido até o último SKU. Tá? Independente de onde ele está, obviamente, se tivesse viabilidade econômica, né, para isso. Né? Não faz sentido nenhum eu usar o estoque de uma loja lá de Manaus para atender um pedido de Porto Alegre. Né? Isso não gera viabilidade econômica. Então, regionalmente, isso tinha que ser muito bem atendido. Então, a gente trouxe ali os aspectos que a gente escutava lá fora, no exterior, né, nas feiras de varejo, dos grandes varejistas mundiais, né, de conseguir fazer um pick-up in store. Pick-up in store é, eu compro no digital, no site, e vou buscar lá na loja física. Então, estou consumindo um estoque da loja física. Um showrooming, que é o contrário. Estou comprando no físico, né? Naquela loja não tinha cor, não tinha o tamanho, mas eu poderia pegar em outra loja ou poderia receber a partir da outra loja ou do próprio site, né? Então, essa integração completa, né, entre os canais o canal digital e as lojas físicas, tá, trouxe esse conceito de omnicanalidade que era amplamente usado no exterior, em poucos casos no Brasil, naquela época. Esse é um projeto de 2014, 2016, 2017, tá? Então fomos super inovadores nessa questão. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho lá em casa o primeiro cupom fiscal Omni numa rede de franquia do Brasil. Tá lá enquadrado, né? Não está na parede, mas está lá enquadrado para provar, né, que foi de fato um grande projeto, um projeto inovador. Tá? Ô, Sandro. Desculpa, só para complementar, é porque eu acho que a grande dificuldade, no caso, como se você está fazendo isso dentro de uma rede que é sua, as lojas são todas suas, é uma coisa, né? Então, a pessoa vai lá no app, ela decide comprar e ela retira na loja, está tudo dentro de casa. Agora, quando faz isso dentro da rede de terceiros, que o franqueado nada mais é que um parceiro, um terceiro, aí eu imagino a dificuldade. Complexidade. Voltamos ao tema cultural, né? Porque os franqueados são empreendedores, eles têm um entendimento do que eles consideram importante ou não. Então teve, obviamente, que ter um trabalho muito forte da companhia no sentido de mostrar para os operadores o quanto que aquilo poderia ser representativo na melhoria da performance da rede como um todo, não só da Hering, da rede. Por quê? E como é que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber quando eles viam que tinham pedidos feitos lá no digital que estavam sendo mandados para ele lá na loja atender. Então ele estava participando da rentabilidade daquela venda, né? Quando, se não tivéssemos feito projeto nenhum, aquela venda não teria acontecido para ele. Ele teria ficado com aquele estoque. Então, quando a gente começou a mostrar essa roda e eles começaram a ter visibilidade, é que o negócio começou de fato a girar. Tá? Um outro aspecto, né, cultural, e não relacionado ao empreendedor, mas sim relacionado à equipe de venda. O vendedor, até então, era analógico. Volto a dizer, na 17, 18, pouquíssimas redes tinham a visão omnichannel. Pouquíssimas redes tinham um tablet, um smartphone no ponto de venda para o vendedor trabalhar com ele. Então teve situações, por exemplo, que eu ia na loja fazer um cliente oculto, né, em que eu chegava querendo forçar a barra e dava uma olhada lá no mostruário, via que, opa, aqui tem um gap de tamanho, eu quero esse aqui. Eu quero essa blusa no tamanho 14 que não estava lá, para ver se a roda girava, se o negócio acontecia. Aí a menina chamava ajuda para o pessoal do estoque, aí ela vinha para mim e chegava assim, moço, infelizmente eu não tenho esse produto. Aí eu forçava a barra, tá, mas será que você não tem esse produto em outra loja? Aí ela, sabe que nós estamos implantando um sistema Tinha que lembrar que eu acho que talvez possa ajudar, né? Então ela ia lá, ligava o tablet, né? Aí obviamente com toda a paciência, porque eu tinha um interesse naquilo lá, né? Mas o consumidor nunca teria essa paciência, né? Nunca faria essas provocações, né? Mas eu queria ver se o modelo funcionava. Aí ela ia, ligava o Palm, fazia o processo de venda. Olha aqui, moço, realmente eu posso vender isso aqui a partir do e-commerce. Em 2 dias você está recebendo na sua casa. Você paga aqui, com toda a comodidade, e recebe na sua casa. Pode ser? Pode, vamos fazer. Aí
fiz o processo, recebi o produto em casa, tudo funcionou. Mas não foi a experiência Omni. Aquilo da provocação do vendedor, né, em já diagnosticar que eu estava querendo um produto que ela não tinha na loja e ela poderia fazer um processo de venda numa visão de estoque infinito, consumindo o produto de outras operações, teve que ser muito trabalhado, né? Então a gente teve que, inclusive, começar a ver mindset da equipe de venda, o job description da equipe de venda, quais skills a gente precisa ter na equipe de venda, né? Então, por exemplo, a gente começou a botar lá como recomendável se ela tinha tido experiências em outras operações que já tratavam da omnicanalidade, né? Que já tinham facilidades em trabalhar com digital numa operação de varejo, na frente de loja, que sempre foi essencialmente analógico, né? Então, a cultura também pesa nesse aspecto, né? Então, é aquele tripé. A gente havia investido muito em tecnologia, a gente investiu em processo, porque omnicanalidade é processo puro, tá, gente? Sim, é processo puro. E tratamento de exceção. Um projeto de omnicanalidade, 20% é caminho feliz. É o dá tudo certo. 80% é tratativa do que pode dar errado, tá? E aí as pessoas, que é um pilar que a gente teve que correr atrás. Pessoal, Sandro, sobre a omnicanalidade, né? Você mesmo colocou muito bem que no início, ou talvez nem todo o varejo fez dessa forma, mas existia uma concorrência entre o digital e o físico, né? E hoje isso já foi uma quebra de paradigma e que não, em teoria não existe mais, né? Eu particularmente percebo que dentro da própria loja física, como o Samuel comentou, as pessoas dentro da Hering com o aplicativo aberto, a própria estratégia deles, eu acho que é de você estar lá fisicamente também abrindo o app ao mesmo tempo, né? Então, queria te perguntar o seguinte, qual é o papel da loja dentro da omnicanalidade nos dias atuais e como tu acha que vai ser daqui para frente, se isso tende... como tu enxerga o percentual hoje, né? O quanto vai ser venda física, o quanto vai ser digital, visto até as próprias gerações, né? A geração que está chegando aí, ela é praticamente toda 100% digital. Nascida digital. Né? Até complementando, né? Porque a morte do varejo físico já foi anunciada várias vezes, né? E a gente percebe que é uma transformação, pelo contrário. O varejo, ele tem um papel fundamental no processo. O varejo físico, né? Tem um processo fundamental no processo de venda. Ele não vai acabar, ele vai evoluir e ele vai ser um grande gerador de experiência. Não tem como você ter um atendente, uma pessoa que te atende, que fala sobre o seu produto, que vende, né, o seu produto, fala sobre a sua marca, se não for fisicamente. Não é o digital que vai tratar isso. Então, existem aspectos de um processo de venda muito relacionados a experiências que fazem parte das relações humanas e ela não vai acabar. O ser humano precisa da interação, né? Agora, vai mudar a maturidade. Então, vamos voltar lá à pandemia. Quantos dos nossos pais faziam compras via internet? Minha mãe nunca fez absolutamente nada. Mal pegava no celular. Depois da pandemia, ela já vai lá, navega, compra, né? Minha sogra adora agora uma rede social, né? Isso era impensável alguns anos atrás. Sim. Então, a maturidade dos consumidores aumentou. Tá? Por quê? Foi doído, mas fez com que houvesse aumento de maturidade. E o nosso consumidor padrão que está lá na loja, que pega o app da empresa para comparar preço, para ver alguma informação do produto, também está com a sua maturidade aumentada. Então, perfeito. Como é que a gente melhora? A gente só melhora na pressão. Então, se o consumidor está exigindo mais das marcas, as marcas têm que evoluir, inclusive no digital, né? Então, isso forçosamente faz com que as empresas, as marcas tenham que ter uma evolução na sua jornada digital. Aí vou voltar à tua pergunta com relação à participação digital e físico.
Isso depende de rede para rede, mas eu já vejo aí redes que chegam a ter 25%, 30% da participação do digital em toda a estrutura digital. Lembrando que vender digitalmente não é só site, tá, gente? É vender via WhatsApp. Isso. Até 2020 ninguém vendia via WhatsApp. É via um social commerce, um live commerce. Live commerce é quando você vai fazendo como se fosse um show, né? Uma apresentação, e você vai dizendo, olha, compra isso aqui, e ele está lá no site, é conectado com o site. Tá? Isso veio muito da China, Japão faz muito isso, com muita competência, e a gente está absorvendo isso. Então, essas formas de venda digitais têm evoluído cada vez mais na participação, e aquelas que têm mais familiaridade, que têm mais competência na agenda digital, pode ter aí processos de venda do digital chegando a 25%, 30%. Outras redes de forma menos incipiente, 10%, 15%. Isso então depende muito de varejista para varejista. O Magazine Luiza, que é um dos maiores cases de omnicanalidade do Brasil, o digital acho que responde por mais da metade da venda. Né? Mais da metade. Então, assim, tudo depende da maturidade da organização, da empresa, da marca. Tem clientes nossos, mais no segmento de atacado, onde a parte digital deles já é muito forte também. Já tive a oportunidade de visitar clientes que é mais de 20% já no digital, nossos clientes. É porque existe essa mística, né? O que é o digital, né? De fato, o WhatsApp, né? Enfim, aquilo que não é... E aproveitando, já pegando esse gancho, eu queria que a gente explorasse um pouquinho como a indústria pode estar aí justamente dentro, né, pode fazer uso do Omnichannel e como isso está evoluindo, né? A gente tem uma impressão, até o momento a gente já fez alguns links, mas de uma forma geral é um movimento muito mais do varejo, que é o canal de distribuição, né? Agora, falando de indústria, né, nós como uma indústria, né, o Grupo Crona como indústria, como é que é esse contato do Omnichannel, enfim? Bom, a indústria está se apropriando desse conceito de omnicanalidade, né? Então vamos lá, resgatando. O que é a omnicanalidade? A integração dos canais, criando condições comerciais, políticas de preço, políticas de promoção integradas entre esses canais. Assim como o varejista tem múltiplos canais de venda hoje, a indústria também pode ter os seus múltiplos canais de venda. A indústria pode ter um televendas, pode ter uma equipe de representantes prepostos, pode ter uma venda via um portal de autoatendimento, né? Então você cria estratégias conjuntas, né? Criando esse conceito de visão 360 da relação da marca, da indústria com o seu cliente, é uma apropriação do conceito de omnicanalidade na indústria, né? Vocês têm sido muito felizes na construção dessa estratégia, né? Vocês estão vendo essa estratégia como muito importante, tanto é que tem projetos rodando sobre esse tema, né? Integrando as marcas, estratégias, aproveitando as sinergias entre as marcas, as possibilidades de cross-selling, de upselling, né? Cross-selling é quando se tem estratégias da marca A puxar venda para a marca B e vice-versa, né? O upselling é quando você cria estratégias para aumentar o ticket médio daquela compra, né? Então, inferir o cliente que está comprando o produto A a comprar um produto B que é complementar. Então, a omnicanalidade na indústria traz esse conceito de uma visão integrada da relação com o cliente, seja sob ótica de venda, incluindo aspectos de serviço. Então, perfeito. A equipe comercial, né? Ela tem que ter visibilidade se um cliente ligou elogiando o produto da Crona. Se ela eventualmente teve um problema na entrega de um pedido, né? E então, essa visão 360 municia toda a equipe, seja interna, back-office, né? Administração de vendas, seja do front-office, a equipe de vendas, parceiros de venda, né? A terem essa visão integrada de todos os aspectos da relação de um cliente com as marcas do Grupo Crona, tá? Então, é isso que a indústria tem se apropriado muito fortemente nesse conceito de omnicanalidade. Legal. Sandro, com relação à omnicanalidade, conectando um pouco com a jornada de compra do cliente, né? Então,
Desde o momento onde a gente está tentando engajar o cliente, atrair o cliente naquela pegada mais de marketing, né? Pensando aqui um pouco sistematicamente falando, né? Numa jornada mais voltada a marketing, e após captar esse lead, a gente está, depois de nutrir ele, a gente está dentro de uma experiência de compra com ele, então nossos canais, representantes, executivos de venda, inside sales ou televendas, como preferirem, vendendo para esse cliente ou no próprio autosserviço dele, né? Ele utilizando os nossos autosserviços, e após a compra, toda a cadeia, né? Todo o nosso back-office fazendo toda a parte interna dentro da nossa porteira para dentro da Crona. E por fim, como você falou, o serviço de atendimento ao cliente, né? Então, todas essas etapas dessa jornada do cliente conosco está conectado, de certa forma, com essa unicanalidade, né? A gente está conversando em vários canais, em várias etapas da jornada, com uma experiência única e com uma visão única, uma visão 360 que a gente pode ter dos nossos clientes. Nessa parte de autosserviço, né, onde o cliente se degusta e entra nas nossas plataformas para fazer a compra, como você entende a evolução disso dentro do nosso segmento, dentro do mundo dos negócios como um todo, aí no B2B mesmo? Existem pesquisas, né, em que, isso obviamente também, a pandemia influenciou bastante, existem pesquisas que os compradores, né, das empresas, os compradores dos distribuidores, e também, obviamente, por uma relação de idade, né, tem cada vez mais compradores mais jovens, eles já são mais influenciados para processos de compra digitalizados. Não que a relação humana, não que o parceiro comercial vai ser extinto do processo, da jornada. Não é isso. Ele tem um papel fundamental, ele tem um papel importantíssimo. Mas muitos compradores já passam a querer fazer o seu processo de compra usando artefatos, aspectos digitais, né? Então, o que muito comumente está sendo, o que está acontecendo? O grande processo de venda, uma venda planejada, né, no lançamento de um produto, normalmente tende-se a ter a presença física. As reposições tende-se a ter um processo de autoatendimento, né? E esses percentuais, eles vão aumentando a partir do momento que tem um aumento de maturidade entre os clientes, né? Existem casos nos quais eu tive a oportunidade de trabalhar que a participação da venda digital, ela já está, o autoatendimento, ele já está passando os percentuais das vendas assistidas, né, presenciais. Mas isso depende muito da indústria, depende muito do produto, depende muito da maturidade do cliente. Isso também passa por uma jornada de transformação do processo de compra. Então, aquilo que a gente fala da transformação digital, que é a transformação da experiência. No B2B acontece absolutamente a mesma coisa. Eu diria assim, que é uma questão de consistência. Começa-se, evolui-se, investe-se nesse autoatendimento, nessa digitalização do processo, e na linha do tempo a resposta tende a acontecer. Então, a consistência nesse processo é o que faz a diferença, tá? Perfeito, muito bom. Backstage, como é que estamos de tempo? Temos mais alguma pergunta nos bastidores? Não? Não? 5 minutos. 5 minutos. Sandro, não sei, Samuel, você quer... Basicamente eu só queria só rapidinho que o Sandro pontuasse que existem aí também vários cases também de insucesso em relação ao omnichannel, né? Principalmente quando a indústria tende a perceber a facilidade que se tem de contactar direto o consumidor e tal, e os percalços que isso pode acontecer brigando com o próprio canal, né? Então, um ponto acho que é importante, a gente até conversou nos bastidores com um case recente da Nike, uma grande empresa que começou a atender direto o consumidor final e começou a brigar com o canal que, enfim, causou um certo estremecimento nas relações, né? Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas assim, o que tu poderia pontuar de forma muito breve aqui para nós, os cuidados que se deve ter, né, falando dessa jornada de transformação no varejo? O grande ponto é que os vários stakeholders que participam do processo de venda, eles têm e continuarão tendo
papéis fundamentais, né? Seja numa agenda consultiva, seja numa agenda de fazer um upselling, seja numa agenda de apresentar novos produtos, novas estratégias, né? O fato é que nenhum desses stakeholders pode ser deixado de lado. Qualquer perna que você não dê atenção, ela é passível de te gerar um problema sob ótica de estratégia de precificação, de venda, né? E por aí vai. Então, o grande ponto é ter uma gestão de mudança e um entendimento de impactos organizacionais que dê visibilidade em toda a cadeia, em todo o processo de venda. Se você tiver essa atenção e você tiver esse cuidado, você minimiza a possibilidade e probabilidade de você ter problemas, sejam com qualquer uma das partes, qualquer um dos stakeholders que você vai envolver num projeto como esse. Tá? Muito bom. Então, é uma agenda de transparência, uma Sim. agenda de evolução, em que os canais também precisam evoluir na forma como entregam valor, na forma como executam seus processos de venda. Legal. Muito bom. Para finalizar, temos mais uns minutinhos para fazer uma última pergunta. Sandro, eu queria que você explicasse um pouquinho, de uma maneira rápida, até para a gente fechar, o que é o CRM e como isso se conecta ao mundo omnichannel, tudo que a gente conversou agora. O conceito de CRM, né, é um conceito de uma visão única das interações que o cliente tem com uma empresa, com uma marca, com um segmento, né? O CRM ele resolve aspectos que vão desde a força de venda, passa por aspectos de serviços, passa por aspectos de falar, engajar esse cliente a voltar a ter relações com vocês, passam por aspectos de gerar informações que sejam relevantes, informações que sejam importantes, baseado nesse comportamento mapeado em todas essas interações. Então, o CRM ele visa resolver estratégias comerciais e gerar consistência, padronização, mas sem perder personalização, capacidade de personalização num processo de venda. Então, isso é muito importante para as organizações construírem um processo comercial com governança, construírem um processo comercial que dê visibilidade à estrutura de gestão, à estrutura que de fato toma as decisões no que se refere a estratégias comerciais, para que ele tenha ferramental, informações, para que ele possa montar e estruturar as melhores estratégias para cada uma das marcas, para cada uma das empresas. Muito bom, Samuel, o que tu achou? Achei um papo riquíssimo aí. Acho que o pessoal de fora também deve ter gostado, né? Acredito que sim. A gente até instigou bastante, né? Até o nosso pessoal de campo, né? Os nossos executivos, os nossos representantes aí, que realmente é um papo muito importante, né? Para quem está lá na ponta. Acho, só para fechar, acho importante a gente falar isso, né? Bastante gente fala, desde nossa presidência. Todo mundo, de alguma forma, está apoiando o pessoal lá na ponta para fazer a venda, né? Todos nós, dentro da porteira para dentro, de alguma forma, com o trabalho que a gente faz, a gente está ajudando o pessoal lá na ponta a vender, seja com um produto de qualidade, seja com um nível de serviço adequado, com uma prestação de atendimento ao cliente, ao representante adequado, né? Então, eu acho que esse assunto realmente foi muito relevante. Obrigado, Samuel, pela tua participação. Muito obrigado, Sandro, pela tua participação. Conteúdo riquíssimo aí, cara. Agradeço de coração. Obrigado. Foi um prazer mesmo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Isso aí, estamos encerrados. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.